Eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha. Como é que você quer, assim ou assim? Como você quiser, João. Não. Pô, essa luz, hein? O depoimento quando ele vai falar sobre Cadê a máquina? o tempo que ele foi para a Rádio Guanabara com a equipe do Edson Leite. João Saldanha foi um personagem com letra maiúscula do futebol brasileiro. Levou para a crônica esportiva uma linguagem simples e bem-humorada. Não era uma dessas figuras de meias palavras de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ganhou fama exatamente pela irreverência dos comentários. Nelson Rodrigues dizia que os fatos divergiam das versões do Saldanha. E completava, pior para os fatos, porque a versão dele é sempre muito melhor. E foi com esse jeito sincero que ele assumiu o posto de comentarista que o Brasil inteiro consagrou. O Arquivo N entra em campo para lembrar João Saldanha. Ora, se Macumba ganhasse esse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Compreendam a minha dificuldade em falar 15 minutos, sempre 90 minutos, que não aconteceu nada. É duro, 0-0 é uma parada a qualquer um. Num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, bate nos olhos, tem que fazer assim. A bola vem, tem que fazer assim. Nos crioulos, Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí abaixa, diminui, eles perdem a conta da bola. É isso aí. Amaciou a bola é capaz de parar aqui. Agora, que ele ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora, no meu time não joga, não. O time que jogou em Bogotá, o time estava marcado pelo medo, só tinha jogador de defesa. O Rivelino dizia, queria tentar um ataque, vinha logo a gritaria, cuidado, cuidado, fica, não vai. O time jogou com medo de perder, isso é ridículo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é futebol ofensivo. Tem uma porção de gente que está jogando para contrato em dólar e não para o time. Por isso, toda hora um driblinho a mais. O João se tornou, para mim, assim, eu quero ver se eu vi o jogo direito. No meio do tempo, era ouvir o João Saldanha para ver se eu vi o jogo certo. Porque se o João falava outra coisa, eu ia atrás do João. Eu e milhares de pessoas. Eu acho que não vai ter outra pessoa que vai ter essa capacidade, não nem falar esse poder, essa capacidade de ter tantos seguidores, né? Se o João tivesse um Twitter hoje, quantos seguidores ia ter o João Saldanha? Isso hoje, imagina isso, Saldanha, 140 caracteres. Era dinamite pura, com certeza, né? O macaquinho, deixou de namorar a girafa por causa disso. É muito penoso ir lá em cima dar um beijo, vir cá embaixo e pegar a mãozinha dela. E de novo, eu e cá, não dá. Vai informar agora se tem substituições na equipe da Iugoslávia. Entrou ali um com pinta de baiano, entrou no lugar de um outro aí, de um desses vídeos qualquer. Isso me preocupa porque nosso meio do campo está sacrificado. É o lugar do carregador de piano. Excelente arbitragem do senhor juiz, sei lá como é o nome. E eu estava falando no governo do Maribiana, mas já fez comentário dele, de maneira que ainda não. Eu estava falando que eu estava como se eu estivesse lá na televisão, caramba. Lá eu tenho que comentar esse negócio. Então, está terminado o meu comentário, eu passo ao Valdir passa para o Mário. O João Saldanha tinha essa capacidade de comunicação muito ampla. Era um talento que ele tinha para falar com qualquer pessoa. E, obviamente, ele usou isso tanto na linguagem falada no rádio, na televisão, né? E na escrita. Eu tinha ouvido o João Saldanha e tinha gostado da maneira popular. Alguns diziam que era popularesca. Eu digo popular. Coloquial que ele falava. Foi inteiramente diferente. Naquele tempo os comentaristas falavam assim: aos 30 minutos de jogo, fulano fez o primeiro gol do Flamengo. Né? E aí o João, aos 30 minutos, fulano investiu e fez o primeiro. Falava conversando assim. E foi diferente, criou. Se continuar jogando assim, vai cair do cavalo. Ele criou. A vaca vai para o brejo. Ele que criou. Entregou o ouro ao bandido. Ele que criou. O mapa da mina. Ele que criou.
Então ele era um cara assim. É visível que na hora da onça beber água, o time uruguaio se acalmou antes do nosso. Nosso time tem que ir um pouco mais. Está excessivamente cauteloso. O gaúcho João Saldanha veio para o Rio na década de 30, quando entrou para o Partido Comunista. No início dos anos 50, já como dirigente do PCB, ele foi para o norte do Paraná, organizar trabalhadores rurais que participavam de um conflito armado contra fazendeiros. Chegou a participar de alguns confrontos pesados, confrontos de guerra, de luta armada, aberta. Você era militante do PC mesmo, bravo? Já nessa época, já há muito tempo. Desde... Você tem irmão? 42. Você e seu irmão? Sei. Quando afundaram os navios brasileiros, foi aquele dia que no dia seguinte nós entramos no partido. O João era muito ativo politicamente o tempo todo, é um idealista o tempo todo. A questão política para ele, talvez dentro dele fosse mais importante até do que a questão do futebol. Então, isso não é visto pelas pessoas, ninguém sabe muito bem, mas a gente, teve depoimentos, inclusive no filme, que isso foi bem claro. É um idealista. O tempo todo o João Saldanha pensava politicamente. Ele, em determinado momento, falava, eu sou um defunto caro, eu sou muito famoso aqui. E isso quando o pau estava comendo, quando a ditadura estava mais pesada possível, exatamente no governo Médici. E durante a atividade dele técnica da seleção, a casa dele, neste mesmo período, na casa dele aconteciam reuniões do Partido Comunista Brasileiro. Quer dizer, ele nunca deixou de estar ativo politicamente, mesmo naquele momento onde ele tinha o cargo de treinador da seleção brasileira. Ele era uma pessoa que não abria mão das convicções políticas e muito menos de lutar por elas. Quando estava no apogeu a Revolução Chinesa, um grupo de 15 jornalistas fazia cobertura do final da Revolução Chinesa. Eu era um deles. Foi o primeiro jornalista brasileiro, o primeiro brasileiro a entrar na China comunista, ou não? Não sei, tem cearense, tem cearense por todo lado, eu é capaz de ter tido algum cearense que tivesse entrado. Você não via tão junto do Mao Tse-tung que uma hora ele pisou no pé do Mao Tse-tung e disse assim, pula, João! Não, eu vi Mao Tse-tung apenas três vezes, duas vezes mais de perto e uma vez de longe. Ele separava completamente futebol, política e família. Família para ele era uma coisa muito especial. Sempre teve presente na família. Ele conseguia tempo, né? Na época, eu acho que eu fui um pouco prejudicada, eu e minha irmã, porque na época nossa de criança, eu nasci em 45, tenho 65 anos, ele teve que se ausentar do país. Foi a época que ele teve na China, que ele foi operado de apêndice na China comunista, ele foi obrigado a sair do país. E nós perdemos um pouco o contato. O que ele fazia conosco? Eu tinha cartas e cartas e cartas dele contando histórias infantis. Ele escrevia para a gente contando histórias. Ele criou uma família de pintinhos chamado Piduns, Perereco e Ovinho, que retratava a vida dele no Rio Grande do Sul. Então ele escrevia, eu choro à toa, ele mandava para a gente e era uma maneira dele estar presente, ausente, mas presente na nossa vida. 2 segundos, só para recuperar. O Piduns, Perereco e Ovinho tinham a vida deles na Vila do Vintém e ele criava todas as histórias que ele tinha vivenciado. Tinha uma velha que chamava Dona Coroca, que era sempre que implicava, e que eu sei que hoje em dia era uma tia que ele achava chata lá do Rio Grande do Sul. Então, tudo de ruim que acontecia com o Piduns, Perereco e Ovinho era por causa da Dona Coroca.